O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor,
tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, na mesma fé, querido povo de Deus, pessoas que nos assistem pelo YouTube, através da Pascom Paroquial, ainda estamos no clima da Páscoa, estamos vivendo a experiência de Jesus ressuscitado, presente na comunidade cristã, presente na vida dos apóstolos, realizando sinais, prodígios, milagres. Jesus ressuscitado deve ser o centro da nossa comunidade. Ele deve ser a pessoa mais importante da comunidade que se reúne para celebrar a sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. Isso significa dizer que todas as nossas outras atividades, elas devem convergir, devem estar voltadas para o centro da comunidade cristã, onde está a pessoa mais importante da nossa comunidade, Jesus Cristo. O Evangelho de hoje nos fala que Jesus, diferente do Evangelho do domingo passado, que apareceu aos discípulos no dia do Senhor, ou seja, num dia de domingo, Jesus hoje aparece no dia em que os discípulos estão trabalhando. Não é o dia do Senhor, é um dia da semana. Os discípulos estão trabalhando, estão pescando.
Hoje também aqui no Brasil a gente celebra o Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e como é importante o trabalho para a vida das pessoas, o trabalho que dignifica as pessoas. Mas é necessário que de fato o trabalho esteja sendo precioso para trazer prazer, alegria para as pessoas. E não um trabalho muitas vezes tido como escravo. Nós não podemos nos tornar escravos do trabalho. O trabalho, na realidade, ele deve satisfazer as nossas necessidades básicas. Portanto, também não devemos fazer do trabalho algo para acumular os bens da criação, que devem ser para todos. Devem ser para todos e não somente para uma minoria. Portanto, o trabalho é muito importante. Mas o trabalho de hoje que os discípulos estão realizando é outro trabalho. É um trabalho pastoral. Jesus vai dizer para os discípulos, quando esteve com eles por 3 anos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Eles estão no mar, passaram a noite inteira e não pescaram nenhum peixe. Mesmo tendo pessoas peritas na pesca, eles não pescaram nenhum peixe. Por quê? Porque eles ainda não tinham se tornado pescadores de homens. Porque eles ainda não tinham feito a experiência do ressuscitado na vida deles. E vejam, Jesus havia passado 3 anos ensinando a esses homens: eu vou ser morto e ao 3º dia vou ressuscitar dos mortos. Mas a ressurreição de Jesus não é algo fácil de assimilação para nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos. Eles tiveram muita dificuldade de assimilar, de aceitar e de se convencerem de que Jesus havia ressuscitado. E é por isso mesmo que essa experiência do mar, o mar para o povo da Bíblia significa uma experiência negativa, uma experiência de fracasso, uma experiência de tristeza. Ou seja, sem a presença do ressuscitado na barca, na vida dos discípulos, a vida deles se tornou um fracasso.
eles não haviam pescado absolutamente nada. Quando eles vão se aproximando da beira da margem, já de manhã, também aqui no Evangelho de João, ele sempre faz um contraste, ou seja, eles passaram a noite inteira. Então tem noite, mas quando vai amanhecendo, eles vão chegando à margem do rio, aliás, do mar. E eles ouvir a voz de alguém, mas eles não reconhecem que é o Senhor. Mas mesmo sem reconhecer, obedecem. O Senhor diz para eles: lançai as redes à direita. Eles lançam a rede e vão apanhar grande quantidade de peixes. Lá no Sinédrio hoje, os discípulos estão sendo julgados. E aí Pedro vai dizer para as pessoas que fazem parte do mesmo Sinédrio que condenou Jesus à morte: nós não obedecemos aos homens, nós só obedecemos a Deus. Ou seja, Pedro aprendeu a obedecer, a ouvir e obedecer a voz de Deus. Em obediência à voz de Deus, a voz de Jesus ressuscitado, a situação de escassez daqueles homens que estão no mar se transforma completamente numa situação de abundância, fartura, abundância. Ou seja, quando nós fazemos a experiência de Cristo ressuscitado, a nossa situação de escassez se transforma numa situação de abundância. Por quê? Porque Jesus ressuscitado está presente na nossa vida, na vida da nossa comunidade. E aí, o discípulo que Jesus amava, é ele que vai em primeira mão reconhecer e vai dizer a Pedro: é o Senhor. Esse é o título de Jesus ressuscitado. É o Senhor ressuscitado. É o Senhor que hoje na leitura do Apocalipse a gente tem ele sendo entronizado no reino da glória como o Cordeiro imolado. E todos os seres do mundo inteiro estão presentes nesse momento em que o Cordeiro está sendo entronizado. Ou seja, Jesus agora ressuscitado, glorificado, tem poder. Também Pedro atira-se ao mar, porque reconhece também, em segundo lugar, que é o Senhor glorificado. E em seguida, os discípulos também fazem a mesma coisa. Isso significa também, meus queridos irmãos e irmãs, que nós, quando fazemos a experiência do ressuscitado,
A nossa situação de escassez é mudada, mas é mudada por quê? Porque nós vamos mudar também o nosso jeito, a nossa forma de ver, de enxergar e de ouvir Jesus e também de transformar as nossas atitudes. As nossas atitudes. Jesus, portanto, vai mudar a vida dos apóstolos que estão no número de 7. Número 7 na Bíblia é número de perfeição, ou seja, todos nós estamos representados nesse número. Eles, quando chegam à margem, Jesus está com brasas, preparando peixes e tem também um pão. Mas é interessante que Jesus pede para eles que eles peguem alguns dos peixes que eles pescaram para Jesus, para entregar a Jesus. Isso significa o quê? Significa que mesmo depois de ressuscitado, mesmo depois de glorificado, Jesus vai necessitar, vai precisar da nossa colaboração, da nossa missão, para continuar a missão que ele inaugurou. Portanto, sem os discípulos, sem os apóstolos, ele não poderia continuar a missão dele, a missão de Jesus. Mesmo ele estando ressuscitado, mesmo ele tendo sido glorificado. Às vezes nós católicos cristãos perguntamos: por que Deus não age na história da salvação? Na realidade, queridos irmãos e irmãs, pessoas que nos acompanham, eu acho que nós deveríamos perguntar: por que nós não agimos na história da salvação juntamente com Deus e com Jesus? É isso que Jesus, que Deus querem de nós, que nós possamos trabalhar para o reino de Deus e no reino de Deus que também é nosso, para construirmos juntos o reino de Deus que também é nosso. Porque se ficarmos esperando de braços cruzados apenas que milagres aconteçam do céu, sem fazermos nada, sem nos comprometer com Jesus, com a igreja, com a comunidade cristã, esses milagres não vão acontecer, como não aconteceram hoje na pesca, antes dos discípulos reconhecerem que quem estava ali na margem do mar era o Senhor ressuscitado, era o Senhor vivo, ressuscitado, presente na vida deles. O Senhor pega os pães e os peixes e distribui entre eles. É uma referência à Eucaristia. É uma referência à Eucaristia, onde nós celebramos a memória da paixão, morte e gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de comerem, Jesus vai perguntar 3 vezes a Pedro se Pedro o ama. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quem saberia me dizer? Quantas vezes? 3 vezes.
Por isso aqui está a redenção de Pedro. Pedro agora vai se redimir e vai dizer a Jesus que ele o ama por 3 vezes. Jesus diz para ele apacentar as suas ovelhas. Essa é uma das missões entregue a Pedro, entregue aos apóstolos, entregue também a todos nós batizados. A todos nós batizados. Jesus vai mostrar também a Pedro com que morte Pedro vai glorificar a Deus. Pedro vai ser crucificado e Pedro vai ser crucificado de cabeça para baixo, dando testemunho fiel dele no Cristo ressuscitado.